Olá, meu nome é Alexandre Kise, consultor da Adobe Brasil, e hoje eu vou explicar o caos de qualquer imagem dentro do Photoshop, que é uma seleção complexa e um bom recorte. Todo mundo que trabalha com Photoshop sabe das dificuldades envolvidas dentro de um recorte perfeito, principalmente se a gente está falando de uma seleção que envolve cabelo, onde eu tenho elementos muito pequenos, que são os fios, e eu preciso tirar esses elementos com qualidade do fundo original para que ele possa interagir com um novo fundo. Então, eu tenho duas imagens abertas aqui. Nessa primeira, os cabelos realmente têm uma característica que eles são muito finos. E eles interagem com o fundo e muitas vezes são confundidos com a própria cor do fundo. Conforme eu vou passando pela imagem, você percebe que não é uma missão tão simples de ser feita inicialmente. Como é que o processo tem início? Eu vou pegar uma ferramenta de seleção, que é uma ferramenta de seleção automática chamada de Quick Selection. Ela fica junto com a varinha mágica. É a primeira ferramenta, Quick Selection Tool. Uma vez que eu peguei essa ferramenta, ela na verdade é um brush, só que ao invés de pintar, o resultado é uma seleção. Eu clico no fundo, arrasto e eu fiz a minha primeira seleção. Não vou me preocupar com esses cabelos pequenos, isso será feito numa segunda etapa. Volto do lado direito e faço exatamente a mesma coisa. Seleciono o fundo sem me preocupar com uma precisão incrível. Uma vez isso pronto, eu vou inverter a seleção pelo menu Select, utilizando o comando chamado Inverse. Pronto, tenho a modelo selecionada. Agora a gente vai fazer o ajuste fino dessa modelo. Então para isso eu vou clicar nessa barra de cima chamada Refine Edges, que vai abrir um comando que inicialmente apareceu dentro do Photoshop ainda na versão CS4. Porém, dentro do CS5 ele ganhou inúmeras novidades, novas capacidades que fazem com que esse comando fique muito mais preciso. Então você vai notar o seguinte, primeira coisa, eu tenho um modo de visualização muito interessante, onde ele pode variar entre várias opções diferentes. Ver o processo de seleção, a característica de overlay, que é o famoso Quick Mask, o fundo no branco, no preto, o fundo também colocado no branco, são várias opções diferentes. Se eu apertar a tecla F, eu vou passando entre cada um deles, mesmo que essa opção esteja fechada. Se eu quero para uma específica, por exemplo, o branco é white em inglês, primeira letra é o W, coloco essa informação, ele já coloca. Preto, posso ver a imagem final de Refine, que é onde eu estou começando, tenho várias características diferentes. Mas você vai perceber que o recorte nesse momento ele está muito ruim. E outra sacadinha é que ele tem uma ferramenta presente ainda dentro dessa informação chamada de pincel. E essa opção de pincel que eu tenho, Refine Edge Tool, ela permite que eu clique sobre a imagem e comece a falar para o aplicativo, olha carinha, tem mais informação presente nesse ponto. Existe mais cabelo além da seleção que eu fiz inicialmente. E quando você passa isso, o Photoshop automaticamente faz o quê? Reavalia aquela seleção e traz aqueles cabelos de volta. Antes e depois. Olha a qualidade que eu tenho. Se eu fizer o mesmo processo do outro lado, eu clico na imagem, ele vai mostrando esses dados. E olha lá, uma série de cabelos aparecem nesse momento, circula essa parte de baixo toda, solta a minha máscara e mais uma vez ele tem o cabelo pronto. Se eu quero analisar a qualidade desse recorte, eu posso trocar, por exemplo, dentro dessas opções para a característica de Black and White, que vai trabalhar nesse momento com a máscara. Tudo no Photoshop trabalha em cima de máscara. Existe um conceito extremamente importante onde a área que está em branco seleciona, a área que está em preto não seleciona. Então nesse caso, quando eu coloco essa máscara, você vai notar, a modelo está selecionada, na área escura não está selecionada. E olha a qualidade que a gente tem de máscara logo no início. Se eu tenho qualquer problema e selecionei mais do que eu queria, eu aperto o Alt e simplesmente passo novamente sobre o arquivo. O aplicativo reconstrói e eu posso falar como é que isso ficaria no fundo branco. Lá está meu resultado. Falo ainda que eu quero ter, por exemplo, uma suavidade maior. Então eu posso trabalhar numa área chamada Edge Detection. Uma vez que eu amplio um pouquinho essa informação de raio, ele faz uma pequena suavidade na foto e eu vou falar para o aplicativo, eu quero que essa informação caia em um novo layer com a opção de Layer Mask. Ótimo. Clico em OK, nós temos o primeiro recorte sendo executado nesse momento. Se a gente faz um comparativo, eu saí dessa imagem para essa, até ampliar um pouquinho mais, para que a gente veja a qualidade. Olha, a impressão que eu tenho é que a luz está entrando sobre o arquivo. Antes e depois. Ele fez esse recorte para mim automaticamente. Se a gente pensar nesse fluxo de trabalho,
eu posso classificar que é o Photoshop trabalhando para a gente. Nesse caso, eu fiz uma seleção extremamente simples, extremamente rápida, e o Photoshop fez todo o ajuste fino em cima da instrução que eu dei para ele. Uma coisa que eu normalmente levava 40 minutos ou meia hora dentro de uma outra versão, agora eu demoro 3, 4 minutos ou às vezes 2 minutos. Nesse caso, porque eu estou explicando, numa velocidade de produção, isso pode cair para 1 minuto. Nessa segunda imagem, eu já tenho a seleção pronta. Entro no Refine Edges, falo para o aplicativo procurar um pouquinho mais de informação para ele simplesmente completar o cabelo que faltava, e você vai perceber que o resultado final não ficou tão perfeito, porque eu tenho a imagem ainda com um pouco de escuridão, ela ficou escura no cabelo. Eu vou ligar a descontaminação e com esse processo eu posso daí ajustar a luminosidade da imagem para que o acabamento do cabelo com o novo fundo fique perfeito. E dessa forma a gente conclui a dica dentro do UOL Tecnologia. Se você tiver alguma dúvida sobre Photoshop, basta enviar um e-mail para uoltecnologia@uol.com.br que nós vamos tentar responder elas dentro de um próximo vídeo. Um abraço!